Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Havia entre todos um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando da simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja atravessou barreiras que não existem mais. É uma igreja que viveu e enfrentou coisas que hoje a gente já não enfrenta. Talvez alguns que sejam perseguidos pelo Evangelho fora do Brasil, mas decididamente no Brasil a gente não enfrenta mais. Coisas que essas pessoas viveram, situações que essas pessoas enfrentaram, desafios que essas pessoas tiveram que vencer. Mas o texto que a gente conhece tão bem, que fala tão bem ao nosso coração, que muitas vezes nos visitou, diz assim: e perseveravam. Nós somos um povo muito cá para nós, que não persevera muito. A gente não persevera na alimentação, a gente persevera na dieta, a gente não persevera na dieta. A gente não persevera nos hábitos bons de saúde, a gente não persevera nos hábitos de fé. Gente que não desiste fácil das coisas. É o que está relatado aqui. E perseveravam. Essa palavra eu queria que a gente levasse essa manhã para casa. Essa coisa de perseverar, porque falta um pouco de perseverança na nossa vida. Nossos filhos, eles só se tornam higiênicos, por quê? Porque nós perseveramos. Nossos filhos concluem o ensino médio, por quê? Porque nós perseveramos. Nossas famílias se mantêm juntas, por quê? Porque nós perseveramos. Então, você tem que pensar que você persevera no trabalho. Às vezes, coisas acontecem no trabalho e você tem tudo para desistir. Situações acontecem no trabalho que você tem tudo para desistir. Às vezes até o ambiente não favorece, não só de relação, mas de condição mínima de trabalho. Eu não sei se você já trabalhou com poucas condições de trabalho. Às vezes, a gente não tem condição mínima de trabalho, mas a gente persevera. Mas a gente não faz isso com as coisas de Deus. A gente está conhecendo uma igreja que perseverava. O que é ensinado para a gente estamos diante de uma igreja que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem gente aqui e em casa que é criada na igreja. Eu conheci uma pessoa criada na igreja e eu estava etiquetando os materiais e ela decidiu no gabinete me ajudar. Aí ela foi me passando os materiais, aí teve uma hora que ela falou assim, eu pedia para ela, para eu botar Novo Testamento, material do Antigo Testamento, aí teve uma hora que ela falou assim, 1 Có 8, 27. Aí eu fiz assim, aí ela repetiu, 1 Có 8, 27. Aí eu entendi que ela não sabia que era 1 Coríntios.
Só que ela é criada na igreja. A gente não sabe o que os discípulos disseram. Tem muita gente que não sabe o que foi a doutrina dos discípulos. Tem gente que não sabe o básico. O básico. Mas não é porque não foi ensinado. É porque não perseveraram no ensino dos apóstolos. Não perseveraram naquilo. Às vezes nos falta o mínimo. A palavra nessa manhã é contando a história de uma igreja que perseverava na doutrina. Uma igreja que queria aprender. Quando a gente não conhece da doutrina, eu estou falando baixo ou estou falando bem? Está dando para ouvir? Quando a gente não conhece da doutrina, a gente bota outro fundamento. Por exemplo, os dogmas. A gente é um pouco contra os dogmas. Você está sendo dogmático. Como se isso fosse uma coisa pejorativa. E quando a gente usa esse termo, você está sendo dogmático, a gente está fazendo uma censura. Concordam comigo? Mas os dogmas, eles são bons ou eles são ruins? A gente tem que pensar, por que existem os dogmas? Os dogmas da igreja são bons ou são ruins? O Papa está reformando, o Papa da Igreja Católica está reformando alguns dogmas, está mexendo em estruturas da igreja. Ele está sendo muito elogiado por isso. Nenhuma crítica a isso. Não estou fazendo nenhuma crítica a isso. Mas a pergunta é, os dogmas são bons ou são ruins? Quando a gente tem um fundamento, e esse fundamento está posto, ele está posto ali para que outra coisa não ocupe aquele lugar. Por isso que a gente afirma algumas coisas. Quando a gente diz assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a qual nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Quando a gente começa a falar no credo apostólico, a gente não está repetindo uma reza. A gente está dizendo que nós cremos nos que os apóstolos criam. A gente não está repetindo uma coisa sem pensar. A gente não está reprisando um dado da missa. A gente está dizendo quais são os fundamentos que nós cremos. Porque os fundamentos existem para que outras heresias não ocupem aquele lugar. Por isso nós dizemos que é um dogma. Eu creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Eu não sei qual é a importância disso biológica. Não sei qual é a importância disso biológica. Até hoje eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que é um dogma. E ele é um dogma, e ele está ali, e ele não deve ser transposto para que outras heresias não aconteçam. Eu creio em Jesus Cristo, que é carne e que é espírito, 100% carne e 100% espírito. Pastor, ninguém é 200%. As coisas são 100%. Ninguém é 200%. Eu creio que Jesus Cristo é 100% carne e 100% espírito. Mas outras pessoas quiseram entrar e ocupar esse lugar com outras informações. Os docetistas, por exemplo, entraram para tentar ocupar esse lugar com outras informações. Mas isso é um dogma. Nós falamos da doutrina dos apóstolos. Então, eu quero sair daqui essa manhã pensando assim, meu Deus, eu preciso conhecer mais da doutrina dos apóstolos. Eu preciso entender mais
porque não se põe outro fundamento, onde um fundamento está posto. Por isso nós temos os dogmas. Por isso eles existem até hoje. Qual é o desafio que eu faço para você nessa manhã? Estude a doutrina dos apóstolos. Nós nos fundamentamos na doutrina dos apóstolos. A nossa igreja é santa, una, católica e apostólica. Por que ela é santa? Porque ela é separada. Porque ela é una. Porque ela é única. Porque ela é católica. Porque ela é universal. A palavra católica não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana. Nada a ver. A palavra católica tem a ver com universal. E ela é apostólica. Por que ela é apostólica? Porque se baseia na doutrina dos apóstolos. O texto que a gente acabou de ler diz que eles estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos. Essas são as marcas da igreja. A igreja é santa, una, católica e apostólica. Essas são as marcas da igreja. Mas a gente mudou algumas coisas para que elas não ficassem confusas. Então a gente diz assim: creio na igreja universal. Então, vocês sabem, quando eu estou fazendo a profissão de fé, tinha um cara aqui chamado Alex. Vocês lembram disso? Só eu que lembro. Aquilo foi hilário. Eu falava assim: você crê no Espírito Santo? Creio. Crê nós somos na igreja católica? Não, na igreja universal? Aí ele falou assim: de jeito nenhum. Na mesma hora, você é da igreja universal? Ele falou assim: de jeito nenhum, eu sou presbiteriano. Não, meu irmão. Não é isso não, meu irmão. É o seguinte, olha, a igreja universal, que é a igreja para todo o universo. Bom, né, pastor? Mas isso aqui na frente foi muito bom, porque a gente substituiu a palavra católica por universal. Eu não sei se a gente fez bom negócio, entendeu? Não estou falando mal de nenhuma igreja, que fique claro isso, muito claro. Até porque uma das marcas desse púlpito é que é uma igreja tolerante à diferença religiosa. Nós somos tolerantes, nós não desrespeitamos a religião dos outros nesse lugar. Mas eu preciso entender da doutrina dos apóstolos. Você foi trazido para pensar nisso. Nós não podemos tratar as pessoas com descaso. Está chegando muita gente para a igreja. E essas pessoas precisam ser discipuladas. E essas pessoas precisam entender da doutrina dos apóstolos. Preste atenção. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, gente que sabe falar do Senhor, gente que conhece do Senhor. E o texto diz: todos que criam estavam juntos. Esse é um desafio. Todos que criam estavam juntos. A gente chegou à era do culto online. Ana, uma pessoa da igreja falou para mim assim: pastor, deixa eu te explicar. Às vezes eu trabalhava, pastor, trabalhava e ficava muito cansado. Mas eu trabalho de segunda a segunda, pastor. E no domingo à noite, se eu tivesse muito cansado, eu tomava um banho e falava assim: meu Deus, eu preciso ouvir a palavra. Eu vou à igreja. Hoje eu não faço mais isso não, pastor. Mas ela falou isso com alegria. Hoje eu não faço mais isso não. Hoje, se eu estou cansado, eu vejo culto online. E eu entendo esse novo momento. Eu entendo. Mas a palavra nos dá um recado.
todos que criam estavam juntos. Pastor, mas eu estou junto com a igreja quando eu estou online. Tudo bem. É um negócio muito subjetivo para eu pegar, porque eles não pensavam na internet nessa época. É muito subjetivo para eu entrar. Mas eu queria te dizer uma coisa: se esforce para estar junto com a igreja. Hoje é o teu primeiro domingo de manhã, né, Miriam? Eu estava entrevistando a Miriam, ela vai ser novo membro da igreja. Nova membro da igreja. Como a Miriam, ela falou assim, é 11 horas? Eu falei assim, é 11 horas. Que bom, eu posso fazer o almoço e correr para a igreja. Sabe o que é isso, Miriam? É a vontade de estar junto. É a vontade de estar junto. Tem uma palavra para você. Esforce-se para estar junto. Ontem foi um dia incrível. Ontem nós fizemos um culto, nós promovemos um culto jovem, de adoração ao Senhor. A igreja estava cheia. Esses bancos ocupados por adolescentes, foi um troço lindo. Eles precisam entender que tem valor eles estarem juntos. Mas nós só conseguimos fazer isso com perseverança. E o início do texto conversa com esse pedaço do texto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e todos os que criam estavam juntos. A gente vai ter divergência, mas a gente tem que estar junto. Gente, vocês acham que divergência política só apareceu agora? Jura? Vocês acham que divergência de opinião na igreja só apareceu agora? Nós sempre tivemos divergências. Nós sempre vimos as coisas de maneira diferente. Mas eu posso olhar para uma coisa, não preciso odiar a Clarissa porque ela olha para outra coisa. Porque eu tenho que vencer aquilo que me faz diferente da Clarissa. Entender que o Senhor nos quer juntos. Juntos, mesmo pensando diferente. Às vezes a gente acha que as pessoas são cabeça duras. Porque nós chamamos de cabeça dura aquele que ousa pensar diferente de mim. Fulano é tão cabeça dura. A minha vontade é perguntar, por que cabeça dura? Cabeça dura porque ele pensa diferente de mim. Então a cabeça dele é dura. Chega a ser engraçado. Nós temos posições diferentes. Nós vemos a vida de maneira diferente. Nós temos olhares políticos diferentes. Mas isso não impede que nós estejamos juntos. A gente tem que, de alguma maneira, ter prazer em caminhar juntos. Ontem, tinha uma igreja, tinha umas pessoas diferentes aqui. Primeiro que isso aqui estava escuro. A gente sabe que existe um outro modelo de igreja. Que é essa igrejinha aqui, com cara colonial, que a gente gosta. E tem a igreja quadradona, toda de preto. Não sabe? Que tudo é preto. E aqui em cima a luz, em cima das pessoas. E tudo é escuro. Aí, teve o culto ontem. Aí eu cheguei lá atrás pro Renan e falei assim. Começou uma peça aqui na frente, né? Eu falei assim. Não vai acender a luz para ver a peça? Leonardo, isso não é a minha parte. Se eles não acenderam a luz, é porque é para ficar com a luz apagada. Aí eu falei assim, estou velho. Aí eu voltei para o meu lugar e fiquei calado, participando, consciente que eu estava velho. Gente, a gente tem condição de ter características diferentes.
e conviver com pessoas que são diferentes e gostam de coisas diferentes. Eu via pessoas ontem fazendo assim com a mão. Eu falei assim, meu Deus, eu não vejo essa pessoa fazendo isso no domingo. Aí eu pensei assim, que coisa maravilhosa, que ele tem o espaço de fazer uma coisa que ele não faz sempre. Fernando, foi maravilhoso ontem. E a gente encontrou pessoas diferentes, e isso não foi um problema. Entenderam o que eu falei? O recado do Evangelho é esse. A gente precisa de pessoas que valham a pena. A gente precisa conviver com pessoas que valham a pena. Quem são essas pessoas? Aquelas que o Senhor colocou no raio do nosso olhar. O tesouro da igreja primitiva, ele se dividia em dois. Ele se dividia em relação às pessoas e a Deus. O grande tesouro da igreja primitiva é que ela tinha relacionamento com Deus e com as pessoas. A gente não tem como excluir uma coisa da outra. Às vezes a gente pensa que o problema é dinheiro, e o problema não é dinheiro. Às vezes a gente pensa que o problema que nos distancia é a classe social, mas não é a classe social. Nós temos problemas com pessoas, com relacionamento com pessoas. Nós não temos problemas apenas sociais. Nós temos problemas de relacionamento com pessoas. O grande mérito da igreja primitiva era o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Seu irmão é mais importante do que as suas coisas. Grave isso. Seu irmão é mais importante do que as suas coisas. E a igreja se mantinha fiel, perseverava no partir do pão. Para os judeus, a comunhão do pão estava intimamente ligada ao perdão. Para o judeu, a comunhão do pão estava intimamente ligada ao perdão. Então, todas as vezes que a gente é chamado para a comunhão do pão, a gente é chamado para o perdão. Isso é uma coisa incômoda, porque eu acho que se eu perdoar, se eu perdoar o que o Natan fez, eu estou mandando um recado para o Natan que aquilo que ele fez não é tão grave. Por isso que as mulheres não perdoam os maridos. Por isso que os maridos não perdoam as mulheres. Porque elas não perdoam, porque ela tem medo que ele faça de novo. Então ela não perdoa para lembrá-lo o que ele fez foi grave. Santa Ceia nos chama a perdoar. Não faz sentido tomar Santa Ceia sem perdão, porque isso é um pacto de perdão. A Santa Ceia, ela é um pacto de perdão, porque o Cristo, na hora que estava morrendo, disse assim: Senhor, perdoa-lhes, por quê? Não sabe o que fazem. Mas ele está dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eles não sabem o que estão fazendo aqui. Então, a ceia me diz e me convida a que eu entenda o que eu estou fazendo aqui.
E se eu não perdoo, eu sou no mesmo momento, tirado daqui e levado para um outro lugar. No mesmo momento. Quando eu não perdoo, no mesmo momento eu sou tirado desse lugar e sou levado para outro lugar. Porque nós estamos onde o nosso pensamento está. Concorda comigo? Porque você pode estar me olhando diretamente e você não está aqui. Espero que esteja. Nós estamos onde o nosso pensamento está. E quando a gente não perdoa, a gente não está aqui. Essa igreja era perseverante numa coisa que é difícil de fazer, que é perdoar. Porque todas as vezes que eu perdoo, eu não estou ali. Quando eu convivo com aquele homem e não perdoo, eu não estou ali. Quando eu convivo com aquela mulher e eu não a perdoo, eu não estou ali. E quando eu convivo com a igreja e eu não perdoo, eu não estou aqui. A igreja primitiva era importante no partir do pão, porque ele estava dizendo assim: eu respeito o propósito. Quando eu ceio, eu digo para mim e digo para você que eu respeito o propósito. Eu respeito o propósito. Na ceia, eu lembro que Deus mandou Jesus para transformar a minha vida. Na ceia, eu lembro que isso tudo aconteceu em nosso favor. Aconteceu por causa de mim. Isso me traz de volta para a cena. Na ceia, eu volto para a cena. Porque na ceia, eu volto para a cena daqueles que não sabem o que fazem. Na ceia, eu volto para a crucificação e eu estou ali. Na ceia, quando eu digo isso aconteceu em seu favor, em favor de vós, isso me devolve para a cena, eu volto no tempo e eu estou ali. Eu estou ali indiferente à crucificação. Uma crucificação que acontece por minha culpa, eu estou ali absolutamente indiferente à crucificação. Talvez eu esteja com uma multidão gritando: crucifica-o. A ceia me diz respeito ao propósito e a ceia me lembra que eu faço parte da cena. Entendeu, Natan? Eu faço parte da cena. Participe da ceia, mas não seja um espectador. O problema é que, às vezes, a gente é apenas espectador. E a gente não tá na cena. A gente é espectador, mas a gente não faz parte daquilo. Jesus Cristo está aqui hoje. O nome disso é presença real. Ele faz parte da cena. E eu faço parte da cena junto com ele, porque eu não sou um espectador. Jorge, no momento que eu ceio, eu digo para mim: eu não sou um espectador, eu faço parte da cena. Perseveravam. Todos os dias estavam juntos, todos os dias no templo, perseveravam no partir do pão e nas orações. O pastor Marcelo Tenório tem muito medo de ser inadequado. Isso é uma característica dele. Ele tem medo de ser inadequado. Então ele falou para mim assim: preciso mandar as orações, a pandemia acabou. Preciso continuar mandando as orações? Aí eu vou anunciar para a igreja que não. Mas foi um tal de gente reclamar com isso. Pastor, as orações chegam fora do Rio de Janeiro. Às vezes as gerações chegam fora do Brasil. Eu mando para minha filha que está fora do Brasil.
Então, irmãos, eu falei com ele, Marcelo, tem que continuar com as orações. Ele riu e falou, tá bom. Nós precisamos clamar mais, nós precisamos nos abrir para a oração no meio da semana. Eu e Eduardo fazemos parte de uma célula. E são 5 pessoas. Mas aquilo faz uma diferença no meio da nossa semana, não faz? E a gente precisa de oração para lidar com as angústias. A gente precisa de oração para testemunhar as alegrias. E a gente precisa da oração para nos ajudar a enfrentar a semana. A gente precisa da oração para ajudar a enfrentar a vida, além de falar com o nosso Deus. E agora chegamos ao final, e contando com a simpatia do povo. Sobre o que ele está falando. E contando com a simpatia do povo. Sobre o que ele está falando. Vizinhos. Vizinhos. Eu não sei se essa igreja é simpática, se os vizinhos dessa igreja são simpáticos a ela. Eu sei que são em relação à EBF. A igreja é conhecida há anos. Eu estava na fila da escola com um prato na mão. Não sei se vocês já comeram com prato de escola. Eu como todo dia. Quase todo dia. Às vezes o prato está molhado. E às vezes tira os talheres um negócio de plástico. Tira o talher dali. Miriam, aquilo, tem gente que não liga para aquilo. Mas eu ligo para um prato molhado. Pessoa com toque liga para um prato molhado. E liga quando tira o talher de um negócio de plástico, assim. E bota no teu prato. E eu estou reclamando comigo mesmo, assim, meu Deus do céu, esse prato molhado, esse talher que no fundo deve estar com água, lá no fundo daquele troço plástico tem água, eu tenho certeza que tem água, está molhado. Eu peguei aquele garfo, aquela faca, peguei o prato molhado, e a mulher fica na fila e fala assim, pastor, eu era criança, eu ia na EBF, na sua igreja. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu maldizendo a minha vida, e ela fala assim, ai que boas lembranças da EBF. Mas eu falo assim, mas tu não podia passar outro dia não? Para essa conversa. Não estou para essa conversa agora, tu não podia passar outro dia não? Aí eu falo, ai que bênção, minha irmã. Que alegria, minha irmã, que coisa boa, que coisa boa. Contando com... os vizinhos gostam da gente por causa da EBF. Mas eu não sei se a gente gosta dos vizinhos. Tem um vizinho que está fazendo barulho. Mas muito barulho. E eu estou no espectro autista. Então... eu tenho um leve autismo, tenho certeza disso, certeza. Então, um barulho, quando um garoto quer acabar comigo, numa sala de aula, ele faz assim, ó, tlec, tlec, na caneta, pronto, acabou. Se ele fizer a segunda vez, ele vai ter problemas comigo. Gente, como é que um cara consegue dar aula na Cidade de Deus? Às vezes eu dou aula para 2 turmas juntas. E silêncio, claro, eles têm pavor de mim. Eu sou uma graça, eu sou um fofo, eu faço um monte de coisa, eu levo lanche, eu levo para passear, eu levo para o cinema, eu levo para a pizzaria, mas eles têm pavor de mim quando eu estou falando. Eles sabem que não podem fazer barulho. Então,
O problema está em mim. E Deus decidiu me testar, me mandando um vizinho que faz barulho. Quando ele fala, eu ouço todas as palavras. Todas as palavras dele eu ouço. Você não ouve. A pessoa que está lá dentro com ele não ouve, mas eu ouço. Eu ouço todas as palavras que ele fala. Então, hoje, pela primeira vez, eu vou usar um fone e vou ouvir o Facebook enquanto eu prego. Um Bluetooth, que ele entra auricular, e vou ouvir o Facebook. Eu tenho certeza que na hora que eu estiver ouvindo vai entrar uma ligação. Eu vou querer me matar, mas eu não vou demonstrar. É uma tarefa da igreja gostar dos vizinhos. É uma tarefa da igreja ser gostada dos vizinhos. Uma igreja que não serve como a gente serve a vizinhança, com EJA, Baratilho, com IBF, tem que virar um hortifruti. Porque os hortifrutis são mais úteis. Uma igreja que não serve a comunidade, não serve os vizinhos, deveria virar um hortifruti. Porque todo mundo precisa de um hortifruti. Vocês entenderam o que eu falei? Contando com a simpatia de todos. Eu preciso que a minha igreja, que os meus vizinhos gostem mais da minha igreja. O que eu vou fazer para os meus vizinhos gostarem mais da minha igreja?